Boa noite, meu nome é Carla Beatriz e juntamente com Jonas e Letícia nós vamos falar sobre a solução de EDO, método Runge-Kutta. EDOs são equações que relacionam uma função desconhecida y de t às suas derivadas. O método de Runge-Kutta é uma abordagem numérica amplamente utilizada para resolver equações diferentes ordinárias, as EDOs. Um exemplo comum é o método de Runge-Kutta, de quarta ordem, RK4, que oferece um bom equilíbrio entre precisão e esforço computacional. Para resolver uma EDO de primeira ordem, utiliza-se a fórmula geral do método RK4, que é dada por derivada de y de t igual a f de ty e a fórmula também y de t0 igual a y0. Vantagens do método RK4. Alta precisão. Várias estimativas são utilizadas, K1, K2, K3 e K4, resultando em uma solução mais precisa em comparação a métodos mais simples como o de Euler ou Euler aprimorado. Estabilidade. Para muitos problemas, o RK4 é mais estável do que métodos de ordem inferior, sendo ideal para equações diferenciais rígidas e não lineares. Generalidade. O RK4 pode ser aplicado a uma ampla gama de problemas, desde sistemas simples até equações altamente não lineares. E o compromisso entre precisão e custo computacional. Ele oferece uma boa precisão sem a necessidade de passos muito pequenos, o que reduz o número de cálculos comparado a métodos mais simples. Desvantagens do método RK4. O custo computacional. Cada passo de integração exige 4 avaliações da função K1, K2, K3 e K4, o que pode ser caro para problemas complexos ou com alta dimensionalidade. Passo fixo. O método RK4 clássico não é adaptativo, ou seja, o tamanho do passo H é constante. Isso pode levar a erros acumulados em regiões onde a solução varia rapidamente. Métodos adaptativos como Runge-Kutta-Feldberg resolvem essa limitação. E ele também é pouco eficiente em problemas estendidos. Quando a solução se estende por um intervalo muito grande, métodos de ordem superior ou adaptativos podem ser mais adequados devido ao menor custo total por passo. Bom, aqui a gente tem a aplicação desse método no cálculo manual, onde no enunciado ele pede para resolver a derivada de yt é igual a menos 2ty, dando a condição inicial de que y0 é igual a 1 e f de ty é igual a menos 2ty. E o passo h é igual a 0,1. E o intervalo é de t de 0 a 0,3, e ele solicita que as iterações sejam divididas em 3 passos. Ou seja, vamos calcular 3 iterações para T1, que vai assumir o valor de 0,1, T2, 0,2 e T3, 0,3. Cada valor de K ele vai ter uma fórmula, que a de K1 é H vezes F de Tn yn, K2 vai ser H vezes F de Tn mais H sobre 2, yn K1 sobre 2. O K3 vai ser H Tn mais H sobre 2, yn mais K2 sobre 2. E K4 vai ser H vezes F de Tn mais H yn mais K3. Ou seja, para o K2, o K3 e o K4, vão ser usados os valores anteriores. No caso do K2, eu vou usar o valor de K1, para obter o K3, eu vou usar o valor de K2, e para obter o K4, eu vou aplicar o valor de K3. Assumindo esses valores, ele dá aqui T0, e o T vai ser igual a 0 e Y0 vai ser igual a 1. Para T1 igual a 0,1, a gente vai calcular os valores de K e depois o valor de Y1. E aí a gente substitui esses valores em cada fórmula
E aí a gente obtém que K1 é igual a 0,1, que é o valor de H, vezes menos 2, que é o do enunciado, vezes 0, vezes 1, que vai dar 0. K2 vai ser 0,1, menos 2 vezes 0,05, que é o H dividido por 2, vezes 1, que é o valor de Y. E aí, fazendo esses cálculos, a gente obtém que K2 é igual a menos 0,01. Para K3 é a mesma coisa, eu vou substituir na fórmula, obter o valor de menos 0,00995, K4 vai ser 0,1 vezes menos 2 vezes 0,1 vezes o valor de K3. Fazendo os cálculos, a gente obtém que K4 é igual a menos 0,019801. Obtendo todos esses valores de K, a gente substitui na fórmula de Y para obter o valor de Y1, que é a primeira iteração. E a gente tem que Y1 é aproximadamente 0,99005. No caso, para as outras iterações, T2 assumindo o valor de 0,2, a gente vai fazer esse mesmo passo a passo, calcular os valores de K1 até K4, depois substituir na fórmula do Y2, para a terceira iteração, que é T3 igual a 0,3, vai fazer a mesma coisa, calcular os valores de K1 até K4, e obter o valor de Y3, e aí os resultados finais desses y de 0,1, y de 0,2 e y de 0,3 vai ser 0,99005, o valor de y02 vai ser aproximadamente 0,97044 e o valor de y 0,3, que é a terceira iteração, vai ser aproximadamente 0,94177. Esse é o cálculo manual. Agora é o cálculo por inteligência artificial, feito pelo ChatGPT, que ele faz basicamente a mesma coisa, só que ele dá o passo a passo, o enunciado, substitui as variáveis nas fórmulas e aí ele faz o cálculo. Basicamente é a mesma coisa que você fez manualmente, só que pelo computador. Aí ele dá a condição inicial, a iteração de T1 igual a 0,1, calcula os valores de K1, K2, K3 e K4, depois os valores de Y1. Para a segunda iteração, a mesma coisa, os valores de K1, K2, K3 e K4, depois substitui na fórmula para obter o valor de Y2, e para a terceira iteração, a mesma coisa. Substitui na fórmula, obtém os valores e calcula o valor de Y3. E aí, nos resultados finais, aí à esquerda do slide, você obtém os valores de Y para cada iteração que você calculou. Bem, eu vou falar sobre Runde-Kutta aplicada a circuitos elétricos. O método de Runde-Kutta, RK, especialmente o de quarta ordem, é amplamente utilizado para resolver equações diferenciais ordinárias que modelam circuitos elétricos. Essas equações frequentemente surgem na análise de circuitos que contêm resistores, indutores, capacitores e fontes de tensão, corrente. Os circuitos elétricos são rígidos pela lei de Kirchhoff. Leis da corrente, LCK, relaciona as correntes em um nó. Lei das tensões, LVT, relaciona as tensões em um laço fechado. Quando aplicamos essas leis a circuitos contendo componentes como indutores e capacitores, obtemos EDOs. Por quê? Porque a tensão no capacitor está relacionada à integral da corrente. A tensão do indutor depende da derivada da corrente, como vocês podem ver na fórmula. Um exemplo,
circuito RLC em série. Problema: considerem o circuito RLC série com uma fonte de tensão VT, resistor R, indutor L e capacitor C. A equação que descreve o circuito é tal, onde QT é a carga do capacitor e IT é igual a derivada de Q sobre derivada de T. É a corrente no circuito. A reformulação de EDO de primeira ordem, para usar RK4, reformula-se a equação como um sistema de EDO de primeira ordem. O sistema de equação diferencial é o seguinte, então, a implementação do RK4 para resolver numericamente. É definido o vetor de estado, y igual a QI. São calculados os valores de K1, K2, K3 e K4 para cada variável do sistema. E a conclusão, o método RK4 é uma das ferramentas mais importantes para resolver EDOs numericamente, combina precisão elevada com estabilidade, aplicações abrangem várias áreas da engenharia, física, biologia e muitas outras. Entre os desafios escolha do tamanho do passo H para equilibrar precisão e custo computacional.